estava ainda agora pensando assim, orando e pedindo a Deus, meu Deus, o que eu posso falar hoje? Porque eu não quero falar aquilo que eu tenho vontade. Porque nem sempre aquilo que eu tenho vontade é aquilo que você que está ouvindo precisa ouvir. E eu estava pedindo a Ele, meu Deus, me mostra o que eu vou falar, o que essa pessoa que está ouvindo está precisando. E eu fiquei ali meditando na palavra de Deus, lendo, porque é assim, gente, às vezes você questiona, você pede uma direção a Deus e não é assim, plim plim, vem logo. Você tem que esperar a resposta, você tem que deixar Ele te guiar, você tem que estar sensível à voz de Deus. Conforme eu continuei pensando, você sabe, a sua mente vai sendo guiada. A mente vai sendo guiada. E hoje eu queria falar com você, você que de repente já está na igreja há algum tempo. E você sabe o que é uma armadilha? Uma armadilha para essas pessoas? Existe uma coisa que é uma armadilha, que a Bíblia as define como raposinhas. Como as raposinhas. A palavra de Deus fala para a gente tomar cuidado com as raposinhas. E já ouvimos isso muitas vezes, né? Mas a verdade é que como que essas raposinhas agem? Como que elas agem na sua vida, de repente? É mais fácil essas raposinhas entrarem naquela frestinha que já está ali há tanto tempo. E às vezes ela esquece, o dono daquela cerca esquece de fortalecer, porque com o tempo aquilo ali vai ficando mais velhinho. E assim é a nossa vida. Com o tempo, minha amiga, de repente, existem raposinhas que estão entrando aí na sua vida. Essas raposinhas, elas são assim, você é uma pessoa de Deus, você é de Deus, você está sempre na igreja, mas essa raposinha, ela acontece para você não ver. Com o tempo, você fala assim, não, a minha vida mudou, desde que eu conheci o Senhor Jesus, desde que eu comecei a vir à igreja, eu parei de fazer o que era errado, eu não minto, eu não engano, eu agora sou fiel ao meu marido, eu agora sou uma pessoa que não vou mais para balada, eu não faço, ou seja, aquelas coisas maiores, né? Você não faz, você vem na igreja, você cuida essas coisas maiores e, na verdade, essas coisas maiores já não são mais sacrifícios. Porque você não sente mais. Você, depois de um certo tempo, você não vai mais para a balada, você não tem mais vontade de ir. Você, por exemplo, você traía o seu marido, você se consertou, agora você se mantém. Você falava palavrão, você mentia, você enganava, você roubava. Então essas coisas você deixou de fazer já há muitos anos, então não faz mais parte da sua vida. Já tem anos que você não faz mais isso. Mas essas não são as raposinhas. As raposinhas são aquelas coisas, são os mandamentos que nos foram dados, que com o tempo, se você não estiver sempre vigiando a sua vida, vigiando os seus atos, vigiando os seus olhos, a raposinha entra. Você sabe, você quer ver uma raposinha? A malícia é uma raposinha. Você não percebe mais porque você não tem vigiado, mas você se tornou uma pessoa maliciosa. A pessoa maliciosa, ela sempre vê, ela olha para as pessoas e ela nunca acredita no lado bom. Ela sempre tem malícia.
o que acontece? Você começa a ver coisas, você começa porque na igreja a gente encontra muita gente que pensa que vive uma vida certa, mas ou até quer enganar dizendo que vive uma vida certa e não vive. Existem aquelas pessoas que são... existe o lobo mau, né? O lobo mau que usa a roupinha de ovelha, mas no fundo é lobo mau. Então, quando você começa a ver essas coisas, quando você aconselha as pessoas e você vê a maldade, quando você vê uma pessoa que não está bem espiritualmente dentro da igreja, que não está bem dentro da igreja, e começa a dar testemunhos ruins, aquela pessoa dando testemunho ruim, um testemunho errado, fazendo coisas... Então, se você não vigiar, a malícia, ela entra na sua vida. E você olha, você começa a olhar, porque aquela pessoa fez uma coisa, então você já fica assim, tá vendo? Aqui todo mundo é assim, porque nós temos essa mania de generalizar as coisas. Você começa a pensar que todo mundo é assim, porque uma pessoa não está bem, porque uma pessoa fez uma coisa que não deveria, você pensa logo, todo mundo aqui é assim. E não é verdade. Não é verdade. Você não pode misturar as coisas. Você não pode, por isso que a fé é importante, você não mistura as coisas. Aquela pessoa ali, vou emprestar. Não entra nessa de emprestar. Não entra nessa, porque depois é armadilha para você ficar com mágoa daquela pessoa. Então, o que acontece? Você começa a ver essas coisas, você vê o erro das pessoas que estão dentro da igreja, porque também é outra mentira que as pessoas pensam que na igreja só tem pessoas santas. E não é verdade. Na igreja existem todos os tipos de pessoas. E ninguém pode generalizar. Você não pode falar assim, na igreja só tem... uma vez uma pessoa falou assim para mim, onde em igreja o que tem mais é hipócrita. Eu falei assim, minha querida, hipócrita tem lá fora, tem aqui dentro, tem em todos os lugares. Mas eu prefiro o hipócrita humilde que queira mudar, porque também existem os hipócritas que não querem mudar, mas também existem os hipócritas que ainda vão descobrir que são hipócritas e querem mudar. Esses também estão dentro da igreja. Então, dentro da igreja nós temos todos os tipos de pessoas. Mas o que acontece com o tempo? Você começa a ver esses tipos variados de pessoas, pessoas que fazem coisas erradas, pessoas que têm sentimentos errados, pessoas que guardam mágoas, pessoas que são rancorosas. E você começa a pensar, a generalizar e achar, fulano, nessa igreja, aqui nesse lugar, todo mundo é assim, todo mundo faz isso. Todo mundo não. Aí, uma raposinha entrando dentro de você para sujar o seu coração, para sujar você, para te fazer uma pessoa que olhe para as pessoas com malícia, que olhe para as pessoas sempre no lado ruim. E nós não podemos ser assim, minha amiga. Isso não foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Isso não é a palavra de Deus. Eu estava lendo em 1 João, capítulo 2, e fala assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, você vê, não é que você vai... tem gente que pensa assim,
mas também eu vou me deixar ser enganado, Nada disso. Se você buscar o exemplo do Senhor Jesus, você vai ver. Teve um dia que ele falou assim, raça de víboras, hipócritas. Ele falou assim para os fariseus. Mas ele não, como que eu posso dizer? Ele não pecou nisso. Ele não pecou. Ele identificou o erro daquelas pessoas. Mas ele não pecou, porque ele apenas identificou. A condenação veio por conta deles mesmos. A condenação veio porque eles continuaram no erro. Mesmo depois que o Senhor Jesus apontou o erro, eles continuaram no erro. Então, eles mesmos cavaram a condenação deles. Não foi o Senhor Jesus que os condenou. Então, por exemplo, você tem que caminhar como ele caminhou. Você tem que ser como ele foi. Então, lá em Mateus 5, que fala o sermão da montanha, né, as bem-aventuranças, fala que, nós temos que ser o quê? Misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Olha quanta coisa. Se você ler lá o Mateus 5, eu sempre falo isso para vocês, que você tem que estar meditando sempre. Por quê? Porque isso aqui é a prática dos mandamentos, é aquilo que Deus quer da gente. E de repente hoje você já não é mais essa pessoa, você se preocupou com as coisas grandes, você não faz aquelas grandes coisas, mas coisinhas pequenas como essas começam a entrar no seu coração. Você olha, por exemplo, você viu uma coisa errada numa pessoa, você já olha com maus olhos, mas você não olha com misericórdia. Nós não devemos julgar, nós não devemos, por exemplo, até mesmo quando alguém te faz um mal. Aí você fala assim, poxa, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar sempre, toda vez perdoando? Quando Pedro perguntou para o Senhor Jesus Cristo, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Ele disse, 70 vezes 7. Ou seja, não só 7 vezes, você tem que perdoar sempre. Ele disse que nós temos que dar a outra face. Então, minha amiga, quando essas coisas acontecem, isso faz parte de viver pela fé, viver na fé. É você guardar o seu coração, é guardar os seus olhos, é viver na misericórdia. Alguém te fez um mal, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, é você guardar o seu coração, é você fazer de tudo, você buscar meios para que você não seja afetada, você guarda o seu bem maior, você guarda a sua salvação. Você tem esse cuidado. Você tem o cuidado de fazer a vontade dele e não a sua. Você recorre à oração, você ora por aquela pessoa, você olha para aquela pessoa, meu Deus, tem misericórdia, sabe por quê? Ela tá assim, olha como ela tá perdida. Olha como ela faz as coisas erradas, ela trata mal as pessoas, ela faz assim, ela não tem Deus dentro dela. Ela não tem o brilho do Espírito Santo dentro dela. Isso não existe brilho. Tem misericórdia, meu Deus, que ela venha conhecer o Senhor. Então, você ora por aquela pessoa. E às vezes a pessoa, ela está num dia que ela não está num dia bom. Isso não é desculpa, mas acontece. Não é desculpa, mas acontece. Então você fala assim, poxa, aquela pessoa, ela não está num dia bom, meu Deus. Ajuda ela para que ela venha ver, que ela venha mudar, que ela venha ser abençoada, que a vida dela venha ser diferente. Ah, Senhor, ajuda. Não... Então, você age de forma... Esse agir, gente, cuidar dessas raposinhas, fechar a cerca para que elas não entrem, às vezes é mais difícil do que as raposonas. As pequenininhas são mais difíceis do que as grandonas.
Porque você tem que estar mesmo vigiando. Você tem que estar vigiando o tempo inteiro. Você tem que questionar, por exemplo, quando alguém falou alguma coisa, fez algo e existe um peso no seu coração, porque é isso que acontece com a gente. Porque começa assim, começa com peso, poxa, é uma decepção, dá um peso no coração, você fica meio que angustiada, amargo, dá uma coisinha, um sentimento ruim. Quando esse sentimento vem, você já tem que logo questionar. Por que eu estou sentindo assim? É porque a fulana falou aquilo. Então, eu não quero esse sentimento na minha vida. Eu não quero esse sentimento ruim no meu coração. Então eu vou orar por ela. Toda vez que ela aparece, eu quero sair de perto. Porque ela, porque isso, porque aquilo. Você já não está bem. Já não está bem. E isso é assim, você só arranca isso de dentro de você aos pés do Senhor Jesus. Eu falo porque eu já contei para vocês de situações que eu passei e que foi somente aos pés do Senhor Jesus, clamando: meu Deus, me ajuda, me dá uma direção. E eu tive que agir, eu tive que fazer alguma coisa para que aquilo não ficasse dentro do meu coração. E muitas pessoas dentro da igreja já tem esse coração pesado, cheio de coisas, todo contaminado, todo cheio de mágoas, de raivas. E aquilo levou você a ser uma pessoa maliciosa. Tudo você vê com malícia. Você não vê com bons olhos. Quando você ouve uma coisa, você já é maliciosa. Quando você ouve aquela pessoa falando, você já descredita. Então, minha amiga, você tem que se analisar. Você tem que voltar a caminhar junto com o Senhor Jesus. Você tem que voltar à prática dessas obras, das primeiras obras, lá do primeiro amor, onde você era tão cuidadosa. Ai, meu Deus, não, eu não posso. Sabe, aquele cuidado. Temos que viver nesse cuidado do início ao fim. Eu lembro que a primeira vez, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, a primeira vez que eu li aquela palavra que fala assim: não deixes que o sol se ponha sobre a vossa ira. O que eu entendi com isso? Por exemplo, você está zangada, você está chateada, você está irada com alguém. Resolve a situação, não deixa o sol se pôr, não deixa passar um dia, 2 dias, não deixa. E eu lembro que eu estava chateada. Tinha acontecido alguma coisa que eu tinha ficado muito ofendida, muito chateada. E naquela época, sabe, você está se convertendo ainda, eu ainda tinha muita coisa para vencer, aquele coração de cristal, aquelas bobagens. Então, hoje, quando eu lembro, eu fico assim, que besteira, né? Mas naquela época era algo que eu tinha que vencer. Então, quando eu li essa passagem, eu me enchi de temor. Meu Deus, eu tenho que conversar com ela. Eu não posso ficar olhando para ela com maus olhos. Eu não posso deixar essa ira dentro de mim. Eu tenho que conversar. Na mesma hora eu liguei para ela, pedi para ela ir lá na minha casa. Ela foi, a gente conversou e depois, você sabe, porque antes de conversar com ela, eu sentia um peso. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Parece que é um peso, parece que é uma coisa pesada em você. Assim, aquela tristeza, aquela chateação, é um peso. Quando eu falei com ela, quando a gente se resolveu, quando ela falou: olha, eu não tive essa intenção, me desculpa, poxa, você entendeu errado, ou de repente eu me expressei errado, me perdoe e tal. Quando ela falou aquilo, aí eu falei assim: poxa, me desculpa também, eu devia ter... Um peso saiu de cima de mim. Sabe, o meu sorriso, tipo assim, eu olhei pra ela, poxa, vem cá, deixa eu te dar um abraço, olha, me perdoa. É muito gostoso, gente, vale muito a pena. Mas quando você está naquele momento, o diabo não quer que você faça isso. O diabo quer que você fique com esse peso. O diabo quer que você olhe para aquela pessoa com maus olhos. O diabo quer que você ignore, quer que você pare de falar. É isso que ele quer que você alimente isso no seu coração para você depois ter uma mágoa dentro de você.
e você entregar de mãos beijadas a sua salvação para o diabo. Por causa de muitas vezes, besteiras, coisa boba, mas que naquele momento, porque você não resolveu a situação, aquilo parece uma coisa gigantesca. Mas depois que passa, você olha para trás e você vê, meu Deus, que besteira, né? Olha que besteira que o diabo queria. Olha a armadilha que ele estava colocando nos meus pés. Eu não sei se isso serviu para você. Eu só sei uma coisa, que quando eu pedi a Deus, Pai, me dá uma direção. O que essa pessoa que está ouvindo, o que ela está precisando? Ele me deu essa direção de falar isso para vocês. Então, eu não sei quem está me ouvindo, não sei se isso serviu para você, mas fica aí a mensagem que eu creio, não veio de mim, mas veio do próprio Deus. Veio do Espírito Santo. Ele quer que você cuide das raposinhas. Viva, vamos viver como Deus, como o Senhor Jesus viveu, como Ele foi. Ele viveu, Ele era misericordioso e ainda é. Você sabe, a palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então quem somos nós para crucificarmos as pessoas? Porque ninguém é perfeito, minha amiga. Todos nós temos defeitos. O problema é lidarmos. Temos que aprender a lidar com as falhas das outras pessoas. Porque se a gente não aprende, se a todos nós crucificamos, nós somos crucificados também. Então, analise os seus olhos, analise o seu coração. E isso não tem que ser feito só hoje, não. Todos os dias. Todos os dias você tem que ver. Houve um impasse, houve um problema com alguém, houve uma situação. Analise o seu coração. Não guarda nada. Não guarda mágoas, não guarde rancores. Seja livre, tire todo o peso de dentro de você. De repente, dentro de você tem peso acumulado. O seu coração tem andado pesado, não de ontem para hoje, mas há meses. Você sabe que você não é mais a mesma. Você sabe, mas até agora você não sabia o que fazer. Agora você sabe o que fazer. Você tem que se livrar desse peso. Você tem que se livrar dessa malícia, desses maus olhos. Faz o que tem que ser feito. Se você tem que ir lá e pedir perdão para alguém, pede perdão. Pede desculpas. Eu tenho que fazer um parênteses aqui. Toma cuidado. Eu tô falando de vai pedir perdão, mas olha, aquele homem te bateu, te machucou, te ofendeu, disse que ia te matar a próxima vez que te visse e você tá com um peso no seu coração. Você não tem que ir lá para ele te matar, entende? O que você tem que fazer? Nesse caso, você tem que falar assim, ajoelha e fala, meu Deus, ele fez tudo isso comigo, mas eu o perdoo de coração. Eu tomo essa decisão de perdoar. Eu entrego a vida dele nas tuas mãos. Guarda ele, que ele venha enxergar o erro dele, que ele venha ver. É um caso. Espero que vocês entendam isso. Porque às vezes quando a gente generaliza aqui, sabe, cada caso é um caso. Então no seu caso, você não pode ir lá naquela pessoa. Mas, por exemplo, é uma amiga, é uma pessoa que você estava tendo maus olhos, é uma pessoa que você pode claramente ir lá. E também, você sabe, a sua decisão é assim. É você mesmo, né? Ainda bem que você se enxergou. Ou seja, ela tem uma reação que não foi humilde. Então você tem que ter misericórdia. Você não tem que pensar assim, poxa, ficar mais ofendida ainda. Fui lá pedir desculpas, fui lá falar com ela, ela me humilhou, fez isso, fez aquilo, e você fica com mais raiva ainda. Não é assim. Você tem que ter essa maturidade espiritual de entender que você fez a sua parte. Mas ela, coitada, ela de repente não está no mesmo nível espiritual. Então, ela precisa de oração, ela precisa de direção, ela precisa de ajuda. Não é você ficar falando para ela, olha minha filha, você tem que se converter, você está longe de Deus. Não adianta você falar isso. São nas suas orações, falando com Deus, você pede por ela. Você começa a ter amor.
por aqueles que te odeiam. Olha só, não foi isso que o Senhor Jesus disse? Que tínhamos que amar os nossos inimigos? Então, minhas amigas, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Vamos vigiar. Vamos vigiar para que o diabo não coloque armadilhas, raposinhas diante de nós, para nos tirar o nosso bem maior, que é a nossa salvação, que é a nossa paz, que é a nossa consciência tranquila, que é um coração limpo. Isso não tem comparação. É a melhor coisa que existe. Como anda o seu coração? Analisa, minha amiga. E haja, tome atitudes, para que você não venha perder o seu bem maior, que é a sua salvação. Tchau, tchau.